O assunto hoje é dia 13 de setembro, data que ficou marcada na história de Goiás por causa do acidente radioativo com Césio 137. Ontem, a nossa equipe mostrou como os profissionais de imprensa trabalharam aí na cobertura do acidente. E hoje, a nossa reportagem especial fala das vítimas e dos sobreviventes do maior acidente radioativo do mundo em uma área civil. A reportagem é da Danusa Azevedo. A contaminação com o Césio 137 deixou 4 pessoas mortas e mais de 900 sequeladas. Quem ficou internado na FEBEM da época, o local onde os contaminados foram levados, passou muito medo. O tempo que a gente estava lá, morreu a Maria Gabriela e a Leide, né? Foi um momento de terror, porque a gente não sabia que podia acontecer com a gente, que podia ser até chegar lá um exterminador e matar a gente, pôr todo mundo na parede, porque tudo que a gente pegava, a gente contaminava. O trabalho de descontaminação durou dias, principalmente nos locais onde viviam as pessoas que morreram, como a casa de Israel Batista dos Santos, que tinha 22 anos. Na casa de Israel Batista dos Santos já foi retirado todo o lixo radioativo, inclusive o sofá onde ele dormia. Na parede da casa, os técnicos da CNEM colocaram esse aparelho, que acusa qualquer tipo de radiação. Daqui uma semana, eles voltarão para saber se a casa está contaminada. Israel foi levado para se tratar no Rio de Janeiro, juntamente com Maria Gabriela de Abreu, de 57 anos. Um jato da Força Aérea Brasileira veio a Goiânia para fazer transporte. Os dois pareciam tranquilos e da janela da ambulância, Maria Gabriela comunicava através de gestos com seus familiares, mandou abraços e até deu sinal com os 2 dedos que estava tudo bem. Muitas pessoas conseguiram se descontaminar. Eles não apresentam mais contaminação externa, muito baixo pelas fichas que nós temos aqui. Apenas 3 pacientes estão com queimaduras provocadas pela radioatividade, mas as queimaduras estão em fase de cicatrização. Além de Israel, que não voltou vivo do Rio de Janeiro, morreram também Admilson Alves de Souza, de 18 anos. Os dois trabalhavam juntos no Ferro Velho. E Maria Gabriela Ferreira, que tinha 37. Ela era esposa do Devair, o dono do local. Foi ela a responsável por levar o restante do Césio 137 à Vigilância Sanitária de Goiânia. Ela foi a primeira pessoa a suspeitar que aquele pó brilhante poderia ser o causador de tantos sintomas nas pessoas que tiveram contato com ele. E por fim, Leide das Neves Ferreira, uma garotinha de 6 anos de idade, sobrinha de Maria Gabriela, que comeu um ovo com as mãos sujas do pó de Césio 137. Ela se tornou símbolo das vítimas deste acidente. Os 4 estão enterrados no cemitério Parque, aqui em Goiânia. Dona Lourdes das Neves, mãe de Leide, atualmente mora em Aparecida de Goiânia. Ela lembra quando o marido Ivo foi visitar o irmão Devair no Ferro Velho. O cunhado já estava passando mal por causa da contaminação, mas ninguém sabia o motivo dos sintomas. Depois da visita, o pai de Leide levou um pouco do pó de Césio para casa. Quando ele veio, ele trouxe um pouquinho do pó do Césio num pedacinho de papel de saco de cimento e colocou no quarto das crianças. Seria o Lucimar e a Leide. Eu deixei as Leide ir tomar banho. Quando eu saí do banheiro, a Leide estava acabando de comer um ovo cozido com a mão suja do pó. Pegou um ovo cozido, molhado, né? E quando eu cheguei do banheiro, o pó do Césio escorria com a água do ovo cozido, escorria que é caldo preto, assim, sabe? A mãe recorda que a filha comeu o ovo no dia 25 de setembro e morreu no dia 23 de outubro, em 1987. Ela lembra que a garotinha passou mal minutos depois da refeição, mas que no outro dia a Leide estava bem. Até uns 15 minutos ela começou com vômito, fazendo vômito e eu já com medo dela sufocar, já peguei ela, fiquei com ela no braço, né? E aí ela gritava e me molhava toda, sabe?
E fiquei com ela mais ou menos até umas 2 horas da manhã. Aí foi que ela conseguiu dormir. Todo mundo acusar o outro. Dona Lourdes jamais imaginou que a filha, que foi levada para se tratar no Rio de Janeiro, voltasse de lá morta. A única coisa que não estava normal nela é que a boca dela estava roxinha. E eu falava, teve uma hora que eu ia perder a paciência comigo. Eu falei que eu já estava ficando doida. Que a menina estava normal, não tinha nada aqui na boca dela que estava cor diferente, não. Sabe? Aí eu parei de falar, mas eu vi que tinha algo errado. A senhora, quando a Leide foi lá para o Rio de Janeiro para tratar, a senhora imaginou que ela fosse voltar do jeito que ela voltou? Morta? Nossa, nunca. Nunca, porque ela estava bem. Eu não entendia, porque eu fiquei isolada. Para as vítimas fatais foram fabricados caixões de madeira com fibra de vidro e chumbo. A tampa foi soldada. Cada um pesava 800 quilos. Os caixões são divididos em 2. Um é revestido com a fibra de vidro e o outro, além da fibra, tem um revestimento de chumbo soldado nas juntas para evitar qualquer saída de radiação. Um é colocado dentro do outro e aí está pronto o caixão. Centenas de moradores do setor Urias Magalhães e das redondezas esperavam a chegada dos caixões com os corpos de Maria Gabriela e Leide Neves. O objetivo era impedir o enterro a qualquer custo. E o resultado foi esse aí, muito tumulto na chegada dos caixões. O enterro foi marcado por pedradas, correria e muita confusão. A Polícia Militar formou cordões de isolamento ao redor dos túmulos para que os caixões pudessem ser enterrados. Os caixões foram atados por cabos de aço e depositados em seus túmulos. Por cima dos caixões, vigas de concreto foram fixadas e por cima das vigas foi despejada mais uma camada de 20 centímetros de concreto puro. O Césio 137 deixou muitas pessoas com sequelas. Por isso, foi criado o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados. E mais de 1.300 pessoas que sobreviveram recebem apoio por lá. Esses grupos foram divididos logo após o acidente. São divididos. Grupo 1 são pessoas que foram radiadas e contaminadas no acidente, né? Que algumas tiveram radiodermite e outras tiveram contaminação acima de 20 rads. O grupo 2 são pessoas que foram só irradiadas, né? E que tiveram contaminação a menor que 20 rads. E o grupo 3 são pessoas que foram envolvidas de alguma forma no acidente. São trabalhadores, vizinhos de focos, parentes de vítimas. Aqui dentro da unidade a gente tem uma equipe médica que acompanha esses pacientes. São cardiologista, tem clínico geral, tem oncologista, tem dermatologista, tem pediatra para acompanhar as crianças, tá? Tem dentistas, cirurgiões dentistas e tem psicólogo e serviço social. Quem sobreviveu reclama que o preconceito, devido ao medo de contaminação, existe até hoje, 32 anos depois do acidente. Ver que a pessoa tem medo, tem umas, dependendo do jeito que elas manifestam, eu levo até assim, que hoje em dia as pessoas ainda não estão esclarecidas direito, sabe? Tem gente, um dia desse eu conversando com uma pessoa, não me lembro onde que foi. Aí eu falei, eu sou daquele pessoal do Césio, não sei o que, e expliquei lá. Aí ela falou assim, Césio, o que é isso? O pessoal começou a xingar nós de radiado na rua, né? Ah, o contaminado está brilhando. O pessoal, sabe? Tinha. E tem até hoje. Não acabou, tem até hoje. O preconceito nada mais é do que uma desinformação. Não há nenhum risco, não há nenhum problema em relação à contaminação e radiação. Quem foi irradiado no passado, quem foi contaminado no passado. Hoje não existe esse perigo. Agora, infelizmente, a falta de informação de algumas pessoas pode ser que gere algum tipo de preconceito, mas não tem fundamentação.
informação e amor, né, que a gente tem que ter diante de uma história tão forte como essa, né? E se você quiser